Depois de adiar a discussão, a Câmara pode votar hoje o projeto que cria uma política nacional de minerais críticos. Vamos entender. O texto do projeto descarta a criação de uma estatal sobre o setor, mas visa estabelecer um conselho especial de minerais críticos e estratégicos. No guarda-chuva do Ministério de Minas e Energia, o comitê teria o poder de vetar mudanças no controle societário de empresas do setor, especialmente quando isso envolver a participação de estrangeiros. O governo também poderia analisar o compartilhamento de informações minerais com estrangeiros e contratos, acordos e parcerias que envolvam a exportação destes minerais para outros países. O governo quer que a Câmara analise o projeto ainda nesta quarta, para traçar um balizador antes de Lula viajar para se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O potencial de exploração de minerais de terras raras é o maior interesse econômico da Casa Branca no Brasil hoje. Uma proposta de acordo dos Estados Unidos sobre minerais críticos está na mesa do Brasil desde janeiro, sem resposta final de Brasília. O Brasil mantém receio sobre cláusulas que poderiam levar investidores americanos a terem preferência na exploração destes minerais. O governo brasileiro também cobra que os Estados Unidos assumam compromissos quantificáveis para a viabilização de investimentos no Brasil. O Brasil quer um acordo que vá além de investimentos na etapa de mineração e também gere o desenvolvimento de uma indústria de transformação destas commodities em produtos de maior valor agregado. Então, conversar com o nosso diretor em Brasília, Daniel Rittner, que divide a tela aqui comigo. Rittner, boa tarde a você. Bom dia ainda, né? Olha só, o governo tem pressa para avançar no PL dos minerais críticos, já ficou claro aqui para a gente, só que as próprias mineradoras pediram o adiamento da votação porque elas temem, entre aspas, mecanismos de controle rígidos demais. Essas aspas vêm aí do próprio setor. Me explica esse imbróglio, meu caro. Bem-vindo. Zanfer, bom dia para você, bom dia a todos. Tem um impasse grande envolvendo a votação prevista para hoje da Política Nacional de Minerais Críticos, um projeto que está com a relatoria do deputado Arnaldo Jardim. Só para a gente fazer uma correção justa, necessária, a gente dizia no VT que o autor da proposta original é o deputado Zé Vitor, na verdade o deputado Zé Silva, também de Minas Gerais, o que provoca a confusão, mas isso é só um detalhezinho aqui que convém a gente só ajustar. Há uma divergência muito grande entre governo e mineradoras em torno do escopo das atribuições desse novo Conselho de Minerais Críticos e Estratégicos, que vai ter uma predominância do Poder Executivo. São 20 assentos e 15 assentos, conforme o texto do deputado Arnaldo Jardim, vão ser de indicação do Poder Executivo. Por que esse conselho ganha especial relevância? Porque se prevê que, caso haja alguma operação societária, alguma transferência de controle, uma venda de projeto, fusão, aquisição, esse conselho terá que fazer uma análise prévia do negócio. Ele pode vetar ou concorda com a operação, que é um negócio privado, vamos deixar claro, é um negócio sempre privado. Então, pega ali dois exemplos. Uma jazida de terras raras da Serra Verde, no norte de Goiás, que acabou de ser vendida por 2,8 bilhões de dólares a uma empresa americana, um projeto de terras raras. Se fosse hoje, com a sanção do projeto, teria que passar pelo Conselho. E o governo teria que dizer sim ou não para o negócio. Pega outro projeto, uma mina de cobre da multinacional Anglo American, que foi vendida recentemente por uma empresa chinesa. Se estivesse em vigência hoje, o cobre é um mineral crítico, não é terra rara, mas é um mineral crítico, teria que passar pelo Conselho. Então, você imagina ali um Conselho em que pode haver algum preconceito ideológico contra os Estados Unidos ou algum preconceito ideológico vira para o outro lado contra a China, e aí o Poder Executivo tem o direito, a prerrogativa de analisar e, portanto, de vetar, de barrar essa compra. Isso provoca muito mal-estar entre as mineradoras que já estão falando em suspensão de projetos. Tem um pouco de chororô nisso, tem um pouco de ameaça. Ninguém está paralisando um projeto porque o relatório que saiu na segunda-feira vem com alguns itens ali indesejados. Isso é um pouco de exagero, mas que pode provocar
uma paralisação mais adiante ou um freio, isso sim faz sentido. O que está vendo neste momento? Uma ofensiva do setor privado, uma tentativa de, por emendas ao projeto, ou até um destaque na votação que está prevista para hoje, atenuar um pouco essa linguagem. Então, em vez de uma análise prévia por parte do Conselho, que o Conselho seja informado previamente do negócio. E aí ele não teria direito de optar se barra ou se aprova esse negócio, que afinal de contas, a gente sempre reitera, são negócios privados. Existem sim conselhos e mecanismos, instâncias semelhantes nos Estados Unidos, na Austrália, na França, muito parecidas com essa atribuição do Conselho para setores muito sensíveis e muito estratégicos. Nos Estados Unidos existe a CFI-US. É uma instância ali que já barrou negócios, compras de empresas chinesas, por exemplo, de portos nos Estados Unidos, porque é considerada uma infraestrutura crítica, uma infraestrutura sensível. A diferença, e o setor privado está frisando muito isso, é preciso ter critérios claros e prazos bem delimitados. E isso o texto da lei não tem na avaliação das mineradoras. Ele deixa os critérios, os prazos, os parâmetros para uma regulamentação posterior, ou seja, depois da lei, um decreto presidencial. E qual que é o grande risco disso? É muita discricionariedade nas mãos do governo. A gente não está falando do governo Lula, a gente está falando do governo. Então, hoje, o governo Lula pode ter um lado. Amanhã, se você tem um governo Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ronaldo Caiado acabou de assinar um acordo sobre terras raras no estado de Goiás com o governo americano. Então, é disso que se trata, não dar excesso de discricionariedade para o Poder Executivo. O projeto tem enormes chances de ser votado hoje, ainda nessa quarta-feira. Por quê? Porque teve um elemento ali novo no meio do caminho, que é a visita de Lula para Donald Trump amanhã em Washington. E aí é um trunfo do governo brasileiro chegar à Casa Branca com essa política nacional de minerais críticos aprovada, pelo menos na Câmara, ainda tem que passar pelo Senado. Há uma tendência de votação hoje, mas as mineradoras olham ali com atenção para esse ponto e dizem, olha, isso precisa mudar. Por outro lado, o governo não foi unânime na construção desse texto, um texto feito ali muito junto com o relator, com Arnaldo Jardim, que é um deputado ali muito moderado do Cidadania de São Paulo, mas o governo, em que pese suas divisões, prevaleceu uma tese muito puxada pela Casa Civil, pelo Ministério do Planejamento, de dar esse excesso, digamos, de atribuições na visão do setor privado ao futuro Conselho de Minerais Críticos e Estratégicos. É um ponto, eu diria que é o grande ponto a ser monitorado na votação de hoje, portanto, ao longo do dia aqui na nossa cobertura, Zanfi. Bem, você muito bem trouxe que estados como Minas Gerais e o próprio Goiás já têm as suas próprias políticas para lítio, para terras raras. O próprio Caiado se gaba muito disso, sempre que ele trata desse assunto que pode acirrar muito os ânimos. E, como você muito bem trouxe, amanhã a gente tem esse encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, que vai sim tratar desse assunto terras raras, que é, como a gente trouxe aqui, uma das urgências dos Estados Unidos, que vão se encontrar com Xi Jinping no dia 15 ou dia 14 ainda deste mês. Então, esse assunto é muito caro para ambos os países. Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília, participou aqui com a gente. Meu caro, obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Até lá, Zanfi. Obrigado a você. Tchau, tchau.